E tá, já começou aqui. Pronto. Na aula de hoje, então, né, nós vamos discutir a partir das contribuições teóricas, né, das ciências sociais, principalmente da sociologia e da antropologia, as próprias categorias, né, mas também as relações entre sociedade, cultura e educação, né, considerando que essas são categorias aqui fundamentais para a gente pensar, né, a importância dos processos educacionais, né? A gente já discutiu na aula anterior, né, as contribuições da sociologia e da antropologia no âmbito das pesquisas sobre educação, e aí agora a gente vai falar sobre essas contribuições para o entendimento dessas categorias que são fundamentais, né? Ou seja, as relações que se estabelecem aqui entre a educação, a cultura e a sociedade. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sociedade, né, a gente está falando de algo aqui que extrapola, né, os indivíduos, é mais do que simplesmente a soma dos indivíduos. E a sociedade é algo que se impõe para a gente, né, é algo que, mesmo, enfim, ninguém nos pergunta, né, quando a gente nasce, você quer viver em sociedade ou não? Não é uma escolha, né, a gente já nasce e é socializado, né, numa determinada sociedade. A gente vai ter alguns autores das ciências sociais que vão pensar a ideia de sociedade enquanto um contrato social, né? Ou seja, que os indivíduos, ao imaginarem, né, ter que viver por conta própria, né, e estar o tempo todo num contexto de luta de todos contra todos, né, que seria melhor, então, estabelecer um contrato social e, portanto, fundar a sociedade para que a gente possa ter assegurado condições mínimas, né, de existência e para que a gente não sofra, enfim, uma violência desmedida, né, na medida em que o Estado, então, proporcionaria essa segurança e teria o monopólio do uso legítimo da violência. Então, a gente vai ter tanto nas ciências sociais, na teoria social, tanto uma visão de sociedade que vai pensar a sociedade como algo que vem antes do indivíduo, quanto a gente vai ter perspectivas que vão pensar a sociedade como algo que é resultado da escolha dos indivíduos, né? Quando a gente está falando sobre cultura, né, na verdade a gente está falando sobre culturas no plural, né, porque existem diversas culturas, e a gente está se referindo a tudo aquilo que é preciso para viver numa determinada sociedade. Algo que está no plano, né, do simbólico, que inclusive vai determinar a nossa percepção da realidade. A gente vai ter alguns autores que vão dizer que a cultura é a lente a partir da qual a gente vê o mundo, né? Mas também é algo objetivo, né? Então, porque a gente materializa a cultura, né? A gente produz artefatos, objetos, roupas, móveis, edificações, né? E tudo isso tem um estilo cultural, né? Então, a cultura ela tem essas duas dimensões, né? A dimensão subjetiva e objetiva. É algo que a gente tem que compartilhar para viver em sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente compartilha em determinada medida a cultura da qual a gente faz parte e conflita, tensiona, né? É por isso que a cultura também tem esse aspecto dinâmico, né? Esse aspecto transformador. Algumas coisas permanecem, mas outras coisas mudam, se transformam na medida que os sujeitos eles não são robôs, né? Autômatos, eles não internalizam todos os elementos da cultura da qual eles fazem parte de uma forma
passiva, né? Quando a gente fala aqui de educação, a gente está falando de todos os processos de ensino e aprendizagem, né? Os formais e os informais, que vão ter dinâmicas particulares, normas, atores e espaços específicos onde essa educação vai estar acontecendo. A escola é a instituição por excelência da educação formal, mas na escola acontecem várias outras coisas, né, além da educação. E também é ali que se travam muitas disputas acerca das visões de mundo, das narrativas hegemônicas, né, da pedagogia da nação, dentre outras questões que estão relacionadas às relações de classe, raça, etnicidade, gênero e religiosidade, né? Com isso eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer aqui que a escola é o espaço por excelência da educação formal, mas existem outros espaços, né, onde também existem processos de ensino e aprendizagem que não são institucionalizados, né? Então também existe processos educacionais fora do âmbito da escola. E mesmo a escola, que seria, né, o lugar que de alguma maneira monopoliza essa educação formal, não é só a educação que está em jogo ali, né? Como eu acabei de relatar aqui. Quando a gente usa determinado material didático, ou quando a gente faz determinadas discussões com vocês em sala de aula, né? Não é só ensinar, é também disputar aqui, né, uma versão, uma interpretação dos fatos, é também ensinar, né, quando a gente fala essa coisa da pedagogia da nação, você tem que ensinar a história do seu país, você tem que inculcar nos sujeitos, né, esse sentido de pertencimento à nação, porque isso não é uma coisa com a qual a gente nasce. Não é só porque você nasceu no Brasil que você se sente brasileiro, né? Você tem que aprender as cores da bandeira, você tem que aprender o hino, você tem que aprender história, né, de independência do Brasil, você tem que aprender a organização político-administrativa do Brasil, tudo, né, os nomes dos presidentes, então tudo isso está aí atrelado a uma pedagogia da nação, né? E claro que todo esse processo educacional ele está atravessado aí por essas questões que eu coloquei, né, para vocês aqui, de gênero, raça, classe, religião, porque é isso. Nem os professores, nem os estudantes são neutros, né? São tábuas rasas. Todo mundo está trazendo as suas referências identitárias, né? As suas experiências a partir de um determinado lugar que essas pessoas ocupam, né, no tecido social. E a partir da forma como elas se identificam e são identificadas no contexto dessas relações sociais, né? Então, por isso, né, que é tão importante a gente refletir, né, e relativizar essa questão de que, olha, não deixa de ser uma forma de violência quando você constrói todo um currículo, todo um processo de ensino-aprendizagem baseado numa experiência de um aluno ideal, entendeu? Que não corresponde à realidade da sala de aula, né? E aí a gente vai ter, como eu mencionei, né, na aula anterior, a gente vai ter vários posicionamentos, né, dos nossos estudantes em relação a isso. Muitos não vão se identificar com o conteúdo, né, aí vão pensar que a escola é chata, é tortura, né, a aula é chata, é tortura, não querem participar daquilo ali. Por quê? Porque o conteúdo que está sendo ensinado e a forma como está sendo ensinada não lhe contempla, né? Não fala sobre a sua realidade, não fala sobre a sua experiência, né? Fala sobre a experiência de um outro, né? Geralmente de um outro que habita o espaço urbano, de um outro que tem acesso,
né, aos bens culturais, e muitas vezes esse estudante que não tem essa condição, ele se revolta com isso, né? Se revolta em ter que adotar. Por que eu tenho que estudar, né? Por exemplo, pensando aqui na coisa do português. Por que eu tenho que estudar um monte de regras? Por que eu tenho que estudar um monte de tempos verbais se a língua que eu falo no meu dia a dia não é essa que eu estou aprendendo aqui na escola, né? Se as palavras, os termos, enfim, não é desse jeito que eu faço. Então, assim, né, há um processo, muitas vezes, de não identificação e muitas vezes de oposição, né, dos estudantes, considerando que, muitas vezes, a escola, os educadores, né, a coordenação, eles ignoram, né, essa diversidade que compõe o corpo estudantil, né? E como eles vão se relacionar com esse currículo, como eles vão se relacionar não só com os textos, né, que estão presentes nos livros, mas também com as figuras, com as imagens que vão compondo um determinado imaginário, né? E que isso reverbera bastante, né? Vide aí, já tem vários trabalhos, né, que apontam o modo como a população negra é retratada nos livros didáticos, né? E como isso vai impactar na subjetividade dos próprios estudantes, considerando que a maior parte, né, das imagens que são veiculadas, das gravuras, dos desenhos que estão presentes nos livros didáticos, remetem ao contexto da escravidão, né? E quando falam, né, sobre desenvolvimento, quando falam sobre coisas que são consideradas positivas aqui no currículo, a população negra ou a população indígena não aparece, não está representada ali, né? Então, isso são questões, né, que a partir aí da contribuição, do aporte das ciências sociais, a gente se permite, né, problematizar, a gente se permite discutir. A outra questão também é que quando a gente traz, né, essa dimensão aí cultural, a gente também tem que ter em conta os impactos, né, dos próprios processos de globalização, sobre os processos educacionais, a questão das novas tecnologias de informação e comunicação, né, e os seus efeitos, não só sobre esses processos educacionais, mas sobre a própria forma, né, como os sujeitos constroem as suas identidades sociais e se relacionam no mundo, né? Então, hoje a gente vê, né, essa questão da proibição do uso de celular em sala de aula, né? E aí a gente para pensar que, em alguma medida, isso está relacionado com uma tentativa de manutenção de um padrão tradicional de ensino, né? Que ainda usa muito aquela lógica, né? De aulas que duram em torno de 40, 50 minutos, né? Aulas expositivas. Só que a subjetividade que o uso dessas novas tecnologias está produzindo na contemporaneidade, né? E tem vários autores que estão discutindo isso, essas novas subjetividades que estão emergindo a partir do uso dessas novas tecnologias, a gente vai ter um estudante que não consegue mais se concentrar por mais do que 5, 10, 15 minutos, né? Ele começa a ficar distraído, ele começa a ficar disperso, né? Tem dificuldade não só de concentração, mas de assimilar o conteúdo, né? Então, a gente percebe que há um descompasso entre essa subjetividade, né, que está se constituindo a partir do uso das novas tecnologias e os métodos empregados no contexto das escolas, né?
há vamos dizer assim, uma resistência, né, em utilizar essas tecnologias a favor dos processos de ensino e aprendizagem, né? E isso é uma coisa aí que mobiliza, né? Então, cria, né, debates, polêmicas, mas essa é a nossa nova realidade, né? Então, assim, a criança não usa o celular em sala de aula, mas ela saiu da porta da escola, ela está usando, os pais estão usando, né? Não só o celular, o tablet, o computador. Então, assim, é muito difícil, né? A gente hoje vive num mundo extremamente digital, né? E grande parte das salas de aula querem se manter analógicas, né? E como é que isso reverbera, né? Nesse processo de desinteresse, de rebeldia, de evasão. Então, o sistema educacional, né, da forma como a gente conhece na atualidade, ele se constitui a partir do momento em que as sociedades se estruturam em classes sociais, né, porque, né, o sistema que a gente tem hoje é um sistema que visa, né, preparar os sujeitos para o mercado de trabalho, desenvolvendo essas competências mínimas, né, para que ele possa se inserir no mercado de trabalho, e não necessariamente visando, né, o aprimoramento do ser humano. Os interesses, né, e as necessidades das classes dominantes nas nossas sociedades passam, então, a delimitar o campo da educação, na medida em que esses processos educacionais, né, eles passam a servir para a dominação social de poucos sobre muitos, né? Então, a escola, né, ela e todos os problemas que ela apresenta, não é, vamos dizer assim, um equívoco, né, na leitura de alguns analistas, não é um equívoco, é um projeto, ou seja, você alfabetizar os sujeitos, mas não torná-los capazes de fazer uma leitura e interpretação de texto, é um projeto, né? Porque se eu não souber ler e interpretar o que está escrito, e ler nas entrelinhas, e buscar outras fontes de informação, eu vou aceitar tudo que vier. Né? Então, do jeito que a notícia aparecer, eu vou acreditar. Né? Não é à toa que a gente está vivendo agora a era das fake news, né? Porque a era das fake news, ela pressupõe um sujeito que aceita, né, qualquer informação que chegar para ele, não questiona, não se pergunta se é verdade, não busca outra fonte de informação, né, não debate isso, simplesmente ele acata, né, sem muita problematização. E isso é, obviamente, embasado num sistema em que a gente é ensinado no sistema tradicional de educação, a memorizar, né, milhares de informações, e não problematizar o conhecimento que a gente está tendo acesso, né? Pode falar, Maurício. Tudo bem? Boa noite. Desculpa, professora. Tá dando uma interferência. Eu vou... Aqui, acho que, na verdade, professora, foi acidental. Eu toquei acidentalmente aqui na mãozinha, viu? Ok. Que eu tive aqui uma dificuldade de me ajustar. Tranquilo, sem problema. Certo. Como eu estava falando antes, né, a escola ela surge
também em virtude do fato de que a dominação militar e política, né, elas sozinhas, elas não dão conta de surtir os efeitos desejados em uma determinada sociedade, né, principalmente as sociedades contemporâneas, que são altamente complexas e multifacetadas, então você precisa de diversos processos de socialização que vão conformar os sujeitos em ocupar, né, os seus lugares e a fazer e a desempenhar os seus papéis, as suas funções dentro da sociedade, né? Na divisão social do trabalho, né, essa necessidade de se capacitar, né, de se educar para poder desempenhar determinadas tarefas, né, ela se torna, né, cada vez mais demandada, cada vez mais necessário, né, principalmente diante da complexificação aí, né, dos processos produtivos. Então, não basta mais eu ensinar o sujeito a ler, escrever e fazer conta, né? Eu preciso ensinar esse sujeito a programar, eu preciso ensinar esse sujeito a lidar com inteligência artificial, eu preciso ensinar esse sujeito a configurar, né, equipamentos. Então, para atender, né, as características contemporâneas atuais dos processos produtivos, vai se produzindo também essa especialização, né, essa crescente especialização do saber, né, porque é isso, hoje em dia a gente não tem mais uma formação abrangente, né, principalmente quando a gente pensa em ensino superior. A gente tem uma educação cada vez mais focada, né? Cada vez mais segmentada. Então, eu lembro que eu tinha um professor que ele dizia muito isso, né? Que a gente estava se tornando um especialista em parafuso quadrado. Se aparecesse um redondo, a gente ficava doido, né? Tipo, o que eu vou fazer com isso? Porque eu nem sei o que fazer. Então, assim, o nível, né, da ultra especialização, né? E que não era uma característica, por exemplo, dos processos educacionais de antigamente, né? A gente vai ter aqui, estou falando do caso das ciências sociais, mas pode se aplicar a outras áreas também do conhecimento, mas os primeiros cientistas sociais, né, da virada do século XIX para o século XX, eles tinham formação no campo, na área do direito, da filosofia, da história, né? Eles tinham múltiplos interesses e processos de formação. Hoje em dia, não, né? O cara que se forma em direito não estuda história, não estuda filosofia, porque eu trabalho com comunicação, então eu não estudo nada de matemática, não estudo nada de biologia, entendeu? Então, essa crescente especialização, Giddens vai falar isso, que é um sociólogo, né, britânico, ele vai falar sobre esse mundo dos especialistas, né? E o mundo dos especialistas, onde o indivíduo comum ele tem que acreditar na eficiência desses especialistas. Então, você compra um carro acreditando que esse carro vai funcionar. Você não sabe como construir um carro, mas você acredita que esse carro, que foi construído por especialistas, ele vai funcionar bem. E se ele tiver algum problema, você vai ter que recorrer a algum especialista, porque você não tem a mínima ideia do que fazer nele, né? Via de regra. Ainda mais os mais novos, né? Que você abre hoje em dia o motor e é basicamente fechado, né? Alguém abriu o microfone, queria falar? Não? Ok. Vamos dar seguimento aqui, então. A questão é de que o sistema educacional, né, e principalmente quando a gente pensa, né, nas diferenças gritantes entre o sistema educacional público e o sistema educacional privado, né, no Brasil, ele, assim como a questão da desigualdade social, né, existente no nosso país,
eles são, elementos, né, que as razões pelas quais eles são da maneira que são, né, ou seja, a desigualdade social é tão gritante no Brasil e o nosso sistema educacional, né, principalmente o público, né, ele é tão deficitário, justamente porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista, né, onde o próprio conhecimento, o próprio saber, ele se transforma numa mercadoria. Então, claro que o ensino público ele não pode ser o melhor, ele não pode ser, né, o de ponta, porque senão ninguém vai gastar o seu dinheiro para botar o filho numa escola particular, né? Sim, Evandro, pode falar. Boa noite, professora, boa noite, nobres colegas. E essa reflexão que a senhora está levantando é bem interessante, porque, assim, se a gente for olhar, quem tem uma grande quantidade de riquezas e tudo, tem condições de pagar um curso superior pago, o que faz? Coloca na universidade pública, em medicina, em vários outros cursos, e aí, às vezes, o trabalhador assalariado que não tem condições, não tem uma boa formação durante seu período estudantil, aí tem que recorrer ao FIES, ao ProUni, sabe? Não estou questionando as políticas públicas do governo, longe de mim, mas eu estou mostrando assim que tem hora que a gente vê algumas distorções que não deveriam acontecer. Por exemplo, a escola pública, todo mundo tem o direito de participar, certo? Certo. Mas o rico vai, coloca na privada. Quando é no nível superior, acontece o inverso. Quem justamente tem dinheiro, tem condições de pagar uma universidade privada, vai para a pública. É bem complexo, interessante e instigante, né? Porque também tem um outro elemento, né? Que quando a gente fala de ensino superior no Brasil, as universidades, as faculdades particulares, elas, porque obviamente isso não gera lucro para elas, né? Elas direcionam o tempo da força de trabalho delas, né? No caso dos professores, exclusivamente para a sala de aula. Quase não há extensão ou pesquisa em instituições privadas. Onde é que está acontecendo as pesquisas e as atividades de extensão? Nas instituições públicas. E isso vai produzir, né, porque é um tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, isso obviamente vai produzir um ensino mais qualificado, né? Por quê? Porque aquilo que é ensinado, ele vai sendo consolidado ou vai sendo transformado, né, a partir do emprego dessa teoria na realidade social, né, nas pesquisas, nos laboratórios, no desenvolvimento de patentes, né, mas também em projetos de extensão, né, que vão estar colocando os estudantes e os professores em contato com as comunidades e colocando, né, esse conhecimento à disposição dessas comunidades, produzindo troca de saberes e tal. Então, evidentemente que há, né, uma diferença qualitativa e significativa entre o sujeito que faz o seu curso, né, numa instituição pública versus o sujeito que faz numa instituição privada, né? Porque pensar aqui, né? Curso de direito ou de medicina. Né? Bom, nas instituições públicas, o hospital, né, onde esses estudantes eles vão estagiar, onde eles vão realizar suas residências, eles vão receber toda a população e, portanto, todo tipo de situação, de doença, né, de condição, que é uma oportunidade ímpar, né, para o sujeito aprender. Né? A mesma coisa acontece no caso do âmbito do direito, que é a assessoria jurídica que é disponibilizada, né, e os projetos de assistência jurídica que são disponibilizados nas universidades públicas são de maior escala e mais complexos, né? Diversificados em termos de temática também, e isso produz aí uma experiência para quem está estudando
muito melhor do que numa universidade particular, que muitas vezes vai fazer isso. Vai fazer um atendimento para a comunidade um dia na semana, um turno, né? E é isso, entende? Então, há essa inversão, né? Se enquanto no ensino fundamental e no ensino médio, as instituições públicas, né, elas são vistas como as piores, e isso é também paradoxal, né? Por quê? Porque como elas podem ser as piores, considerando que os professores que estão dando aula lá, em alguma medida, passaram pela formação universitária, né? Então, não é exatamente pelo quadro de pessoal, né? O que faz essas escolas piores, né? Basicamente, a infraestrutura e projetos curriculares, né? Basicamente é isso. Mas também as próprias condições, né, de sala de aula, que é isso. Uma coisa é eu aqui dando aula para... Vocês estão em quantos agora aqui? Deixa eu ver. Na sala. Deixa eu ver onde eu vejo isso aqui. Eu aqui com mais 15, 20 pessoas. Outra coisa é eu numa sala de aula, que eu já tive disciplinas assim, introdutórias, que a gente tinha 50 estudantes, né? É muito difícil você conduzir uma aula com um número tão elevado de estudantes. Você não consegue dar atenção para todo mundo, você não consegue tirar dúvida de todo mundo, né? É uma precarização das condições de trabalho do professor, né? E obviamente que a aula não flui tão bem do que quando você está com um número menor de estudantes, que você pode dar atenção para cada um, tirar as dúvidas, né? Aprofundar o debate. Então, tudo isso faz diferença, né? O Paulo Freire vai trazer para a gente, né, esse debate, essa discussão de que a educação ela pode tanto contribuir, né, para o processo de emancipação humana, quanto para domesticar e ensinar a ser passivo diante da realidade que está posta, né? Mas para que ela possa ser, né, emancipadora, a gente precisa ter agentes que se posicionem diante da realidade e que optem pela construção de um saber comprometido com a maioria da população, né? Porque se aquele sujeito, não, eu estou conformado, eu vou lá só dar minha aulinha, passar o meu conteúdo, e eu não me interesso, né? Não me interessa quem são esses alunos, não me interessa a vida deles, não me interessa a vida do entorno da comunidade da escola, eu só venho aqui fazer meu trabalhinho para ganhar meu salário no final do mês. Dentro desse projeto de tornar os sujeitos, né, acomodados, passivos, entendeu? O que o... E claro que, né, isso está tudo articulado, isso está tudo conectado também com a baixa remuneração desses professores, a falta de estímulo para a qualificação profissional deles, né? Porque se ele se qualifica ou ele não se qualifica, o salário dele não altera, né? Então, ou altera muito pouco, então ele não tem esse estímulo para qualificar, né? Então, aí a gente vai vendo que o próprio sistema, né, a própria situação, ela vai levando os sujeitos a não dar muito trabalho, tentar fazer um processo educacional que instiga os sujeitos, né? Pode falar. Boa noite, todo mundo. Professora, eu tive dificuldade de entrar aqui porque as minhas dificuldades com tecnologia, ainda mais, assim, são imensas e eu preciso tentar passar por isso, né? Veja só, eu vi a senhora citar implicitamente Darcy Ribeiro, né? Quando disse que o problema da educação brasileira na crise não é... A educação brasileira não é crise, é um projeto, né? E isso é muito verdadeiro. A escola pública brasileira, ela já, quando serviu a um segmento da sociedade, ela tinha lá a sua
os seus predicados, a sua qualidade, e é quando, na medida em que ela vai se popularizando, ela também vai perdendo, né? Isso é bem intencional mesmo. Vejo hoje, por exemplo, uma discussão sobre doutrina nas escolas, e é impressionante porque não houve, a meu ver, nenhum governo que não tenha mirado na escola, não tenha reconhecido na escola um lugar, e eu não falo, eu digo governo conservador, um lugar de reprodução ideológica, né? E hoje é uma acusação sobre quem quer exatamente fazer com que essa educação seja emancipadora, né? Seja, né? Faça com que as pessoas reflitam, né? E aí eles sempre reconheceram, e eu sempre, às vezes nas discussões dizia, quando um conservador entende que a escola é um lugar de reprodução ideológica e de formação, então a gente pode entender que também é um lugar com potencial para deformação, né? Então, essas coisas todas, a gente precisa fazer inúmeras reflexões e elas são absolutamente complexas. Edgar Morin, a senhora também deve conhecer, né? Fala sobre a questão da complexidade, a senhora falou também sobre o funil que leva sempre às especializações, e tira do estudante até o desejo de uma formação intelectual holística, mais abrangente, para que ele tenha um panorama do que ele está fazendo. Aqui mesmo eu sinto um pouco isso, todo mundo fica muito preocupado às vezes, ou no dia a dia, na rotina do curso, ou então com determinado foco em uma determinada área. Por exemplo, quem vem da música está muito ligado à música porque é sua de atuação profissional. Quem vem da educação também. Apesar dos dois universos se encontrarem, eles pouco dialogam aqui mesmo com as pessoas. Quando as pessoas se cruzam aqui, o que vem apenas da educação dialoga muito pouco com o que vem da música e vice-versa. Então, é complicado se imaginar uma situação em que a universidade não tenha como fundamento, especialmente em licenciaturas, a ideia de formação holística mesmo, de uma formação abrangente, de uma formação que dê ao estudante essa capacidade, ou não diria, a expressão talvez não seja capacidade, mas essa condição de ele olhar e entender, visualizar a educação como um panorama, como quem olha de cima e enxerga tudo, né? Ou enxergar o máximo possível. E o Edgar Morin, quando fala dos aspectos da complexidade, a área de medicina é uma área bem citada mesmo, assim, bem mencionada, que as pessoas vão perdendo a ideia do todo, né? A ideia sempre fechando cada vez mais nas especialidades e perdendo essa coisa do universo da formação intelectual como um todo. Até uma crítica de quem... vocês são generalistas, vocês são... quem não fecha numa coisa e se torna especialista naquilo, não serve, porque quem tem uma formação mais abrangente não é considerado um sujeito de boa formação. Essas discussões que a gente tem da própria sociedade, como nós competimos para nos qualificar e nos qualificamos para competir. Então, é também a lógica daquilo de que quem entra numa universidade, se ele entrasse desejoso, dizer assim, nossa, agora eu vou degustar tudo que tem aqui, que está sendo posto na mesa como conhecimento. Normalmente a ideia é, eu tenho que ter esse canudo, porque esse canudo vai facilitar minha vida profissional. Sempre é uma ideia, seja na categoria dos trabalhadores, né, que é a nossa, seja em quem pensou o geral, de um rito capitalista, né, do rito do capital. É sempre em torno disso. Então, volta e meia, quando passo uma mensagem para os colegas estudantes, eu digo, vamos degustar tudo que está sendo colocado. Tenta mergulhar naquilo que está sendo ofertado, porque vai ser de grande valia exatamente para poder a gente ter uma leitura de mundo mais apropriada de quem nos orbita e de quem a gente orbita, né? Ou naquilo que a gente orbita, é sempre importante. Só para fechar,
a minha especialização foi em educação contextualizada para a convivência com o semiárido brasileiro, e não deixa de ser bem uma especialização, né? E mas a gente também tinha cadeiras que faziam com que nós refletíssemos, até para poder exportar o semiárido, a ideia de semiárido, de como nós nos enxergamos, para outros lugares, porque a educação sempre foi vertical, veio do Centro-Sul para nós, nos dizendo quem nós éramos, né? Sempre foi assim. E tem uma frase de um professor que eu sempre menciono, acho que já mencionei até para essa turma, ele diz assim: a educação não pode ignorar o chão que pisa. E então a ideia da especialização era essa. E então criou-se também um outro problema, porque nessa dicotomia entre educação pública e privada, no meu trabalho especificamente, eu diagnostiquei que um dos lugares de onde saíam os vereadores, boa parte dos nossos vereadores, das pessoas, dos prefeitos, era uma escola privada. E a discussão sobre semiárido, que já está aqui há 30 anos, não alcançava o setor privado. Então, havia aí um problema grave para a gente resolver, porque quem tinha já diagnosticado a enfermidade e já tinha descoberto a cura, se negava a oferecer a quem está no setor privado também, e é lá onde é talvez o maior foco de preconceito com relação ao nosso próprio povo, nossa própria maneira de viver. Então, veja só quantas coisas a gente precisa ainda colocar sobre a mesa para poder discutir e resolver. Certamente. E também a questão de que, por exemplo, né, os BIs, né, os bacharelados interdisciplinares, eles tentam ir nessa direção de um ensino mais holístico primeiro, inclusive para o próprio estudante, né? Porque a gente tem muita gente assim entrando muitas vezes nos cursos, né? Mais pelo apelo social, assim, né? Ah, vai ganhar bem, tem inserção no mercado de trabalho, mas ele não tem a mínima ideia do que aquele curso ele é, né? De fato. Então, às vezes os BIs servem para a pessoa, é isso mesmo que eu quero da minha vida, né? Um momento de escolha profissional mesmo, né? O problema é que, como é um ex-reitor, né, da UFBA que estava trazendo essa proposta dos BIs, e ele estava explicando, olha, não é só o BI, não adianta ter só o BI, a gente precisa ter uma nova concepção de universidade, né, porque o BI isolado, ele não resolve, né, ele não resolve o problema, né, ele só, vamos dizer assim, né, são panos quentes aqui numa coisa que está pegando fogo, né, porque de fato o cara fica lá 2 anos no BI, depois ele vai para um curso específico, e aí aquilo que ele viu no BI, os debates que ele fez no BI, transversais, multidisciplinares, interdisciplinares, aquilo, né? Ele não aplica depois, entendeu? Que é isso que você está falando. O médico, eu sou especialista o ortopedista especialista em pé. Não me fale de problema na coluna, eu só sei sobre o pé, né? E aí ele trata o problema do pé isoladamente, né? Então, e não conversa com outro profissional, e não troca ideia, e não quer saber da vida do paciente, né? Então, assim, não, espeta assim, não interessa com que o cara trabalha, poder aquisitivo que ele tem para comprar aquele tipo de sapato, né? Ele trata como uma coisa assim padrão, né? E a gente vai ter também, né, em várias outras áreas aqui de atuação, né? Os sujeitos focados numa coisa só e não considerando, né, outros aspectos que estão envolvidos, que têm a ver e que são importantes, que são necessários, né? Mas isso é parte de um projeto, né? Isso é parte de um projeto para nos deixar focados no setor produtivo e alienados do resto, né? Porque se a gente tiver consciente e participativo do resto, aí as elites não podem dominar, né? Elas não podem fazer o que elas querem, né? A gente está
nos últimos dias aí eu tenho visto, né, a reação das pessoas ao que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu olho assim, eu digo, mas gente, é sério que vocês veem uma reportagem e vocês não se perguntam, vocês não se questionam, vocês não param para pensar, né? Que não é possível que você mate mais de 100 pessoas e é todo mundo bandido. A bala, ela tinha um GPS, né? Ela localizou no ar os bandidos, entendeu? É uma loucura. Ah, não, mas se matou um, ninguém mandou ele estar lá. Eu digo sim, porque era um bairro, né, pessoas? As pessoas moram no lugar. Você espera que ela estivesse aonde? Né? Mas é interessante como você vai, sabe, construindo uma banalização, uma naturalização, né? Isso mesmo, tem que fazer. Se fizesse todo dia, não tinha o crime como está aí. Eu digo, gente, mas e para que tem Estado democrático de direito e as garantias mínimas do cidadão? Onde é que elas ficam? Né? E o direito de ir e vir, e a segurança no espaço público, como é que fica? Ah, mas assim, as pessoas têm muita resistência, sabe, de fazer esse debate, porque o discurso que é apresentado, elas introjectam inteiro do jeito que tá. Não, é isso mesmo, é isso que tem que fazer. Entendeu? Tá fazendo é pouco ainda. E eu digo, mas gente, como que a gente pode ver uma imagem daquelas e achar que aquilo é normal, que você empilha corpos assim no meio da rua e tá tudo certo, e tá tudo bem? Né? Então, aí a gente fica se perguntando, né? Mas que tipo de cidadão que a gente está produzindo que ele não se choca com uma coisa dessas, ele não problematiza, tá certo. Né? Então, quão alienado a gente está da realidade social para a gente não ficar pensando isso, do tipo, não, mas espera, como assim, né? Não tem como ter facções criminosas e não tem como ter uma rede intricada de tráfico e, em 25, né? As facções aí, o Comando Vermelho tem 25 estados do país, né? Com organização estruturada. Não tem como ter um negócio desse se a gente não tem uma ausência do Estado. Não tem como o crime se estruturar sem ausência ou conivência do Estado, entendeu? E aí isso ninguém está discutindo, né? Como é que isso se dá? Quem é o responsável por isso, né? E como essas atividades ilícitas elas estão articuladas com atividades lícitas, ou que estão sendo legitimadas como lícitas, né? Então, porque é isso, né? Esse dinheiro do tráfico ele está sendo lavado em algum lugar. Onde ele está sendo lavado? Né? Por quem ele está sendo lavado? Né? E aí, assim, hoje, né? As imagens, né, que o pessoal fez, né? Das, das dos mandatos, né, de busca e apreensão e das prisões que foram realizadas, né, nos bairros nobres aqui de Salvador. E os caras disseram, olha, cuidado, né, porque vai ser que nem lá, certo, né, no Complexo do Alemão. Óbvio que não, era tudo na risca da lei, né, para garantir todos os direitos do sujeito. E aí você se faz essa pergunta, bom, mas como é que de um lado é de um jeito e do outro lado é do outro, né? E ninguém questiona e ninguém problematiza, né? Então aí a gente vai começando a ver que está intricado, né? Ou seja, a nossa passividade em relação a determinados fatos, acontecimentos e o nosso próprio processo de formação, né? E que passa pela escola também, né? Obviamente. Pode falar. Professora, a senhora falou em lavagem de dinheiro e a gente viu que a operação da Polícia Federal, com outros órgãos de controle, de investigação, e aí nos três poderes, e inclusive com entes da federação, governo federal, acabou na Faria Lima, no grande mercado financeiro, né, do Brasil. E interessante todas as vezes que se anunciou custeio de projetos sociais, de programas sociais, a bolsa cai absurdamente.
né? E a bolsa caiu porque o mercado financeiro reagiu a mais gastos do governo. O governo precisa parar de gastar. Não sei o quê. Qualquer coisa que se anuncie para custeio da consolidação de políticas sociais de alcance popular, a bolsa reage. O mercado financeiro reage violentamente às vezes. Ela não se abalou, né? Assim, com gente importante, com empresas que operavam no mercado financeiro com bilhões, e não houve queda de bolsa, não houve. Então, impressionante isso, assim. Parece que eles só estão sensíveis à história daquilo que é de uma política governamental, não é nem governamental, são políticas de Estado, algumas delas, que tentem alcançar os mais vulneráveis da sociedade, né? Então, é impressionante essa coisa do mercado financeiro e das elites brasileiras o tempo inteiro cessearem e produzirem um discurso, Gramsci fala muito bem disso, produzirem um discurso que acaba na população, e a gente vai conversar com alguém que supostamente, até dentro da universidade, supostamente tem alguma clareza, e a pessoa fica repetindo o discurso que é o discurso dominante, da classe dominante. Mas tem que fazer isso mesmo, sabe? Austeridade fiscal, toda vez austeridade fiscal é só com o pobre, né? Só para os programas sociais. Perdoar a dívida de banco não tem problema. Exatamente. Deve fazer, porque não, vai quebrar o banco, coitado. Aí, né, ele não vai poder honrar com seus compromissos, com seus clientes e tal, não sei o quê. Agora, dois pesos e duas medidas, isso é certo. E essa parte da doutrinação ideológica, né, primeiro a partir desse pressuposto de que não tem ideologia, né? De que qualquer processo de ensino-aprendizagem ele pudesse ser de alguma maneira neutro, desinteressado, e ele não é. É sempre alguém que conta a história de alguma maneira, com algum interesse. Não existe uma perspectiva, né, dos fatos e mesmo das descobertas, enfim, científicas que está completamente alheio ao que acontece na sociedade, né? Então, assim, essa ideia, mas está acontecendo doutrinação, né? Eu lembro aquela época lá do período eleitoral que eles discutiam essa coisa da ideologia de gênero em sala de aula, né? Aí eu chegava e dizia assim, então, pessoas, lamento informar para vocês, mas não tem a menor chance do professor conseguir doutrinar ideologicamente alguém para essa pessoa deixar de ser heterossexual. Não tem. Esse milagre a gente não está fazendo, entendeu? Você não consegue fazer o estudante ler um texto. Você acha que tem um livro lá na lista de livro que isso vai fazer com que ele questione a sexualidade dele? Assim, acreditar, assim, muito no potencial. Primeiro, que o professor não está sendo respeitado, o professor não está sendo escutado, o conteúdo que está sendo dado ali, obviamente, está sendo confrontado, né, com todas as outras fontes de informações que esses estudantes estão tendo, né, das redes sociais, do seu grupo de amigos, do interior da sua família. Então, assim, o coitado do professor ali, ele é mais um, porque a gente já não está mais naquela época em que você só tinha o livro na biblioteca para consultar. E que o professor, ele conhecia tudo que estava no livro, né? Porque eram poucos livros que tinha, então o professor, ele tinha uma legitimidade, né? O que ele dizia era praticamente a lei ali, porque como é que você vai contestar o cara, né? Hoje em dia não, a gente está em sala de aula, o estudante está entrando na internet e está ali. Não, professor, mas isso aqui não é bem assim, porque tem o fulano que fala isso, que fala... Então, né? Você não é mais a última palavra, né, sobre as coisas. E mesmo que fosse, né, ainda me deu o trabalho de explicar. Olha, a ideologia de gênero que está em jogo na sala de aula é da heteronormatividade. Está ensinando a norma. Né? Tá dizendo para a menina, senta direito, fecha essa perna, tá dizendo que o menino, se ele é muito agitado, se ele é muito violento, porque o menino é assim mesmo,
né? Então, é normal. Agora, se for uma menina, aí é problemática, entendeu? É assim que está sendo passado. É o contexto da heteronormatividade, não é o contexto da diversidade sexual, né? E dos papéis de gêneros diversos. É outra coisa. Mas se tem essa ideia, né? E principalmente aí o movimento conservador vem com isso, né? De que tem uma ideologia de gênero em curso nas salas de aula, né? Então, eles estão ensinando eles lá a coisas que eles não, naturalmente não seria assim. Pode falar. Eu tenho 56 anos e há muito tempo, né, que saí da escola básica, obviamente, mas quando estive em quinta e sexta série, tinha jardinagem, para complemento de carga horária, tinha jardinagem, educação para o lar e carpintaria. Na época, escola estadual aqui da Bahia, daqui de Juazeiro. E então, nós fazíamos o seguinte, eu estou tentando contextualizar porque exatamente no grupo de egressos dessa mesma escola, tinha alguém exatamente fazendo essa discussão, cara de esquerda com ideologia de gênero, com isso aqui. E eu pedi para que ele me dissesse quais eram os elementos que ele estava afirmando que eram verdadeiros, primeiramente. Porque não existiu, de fato, nunca existiu. Até a política de combate à homofobia nada tinha a ver com ideologia de gênero, porque era uma coisa, obviamente, de justiça, e que tinha que acabar. A escola é um dos elementos da sociedade. Mas eu provei para ele que a gente já teve educação de ideologia de gênero. Eu disse, lembra quando nós fizemos quinta e sexta série, a gente fazia, os meninos faziam carpintaria e as meninas educação para o lar. E os dois jardinagem, que tinha a questão da horta e tal. Demos a sorte, eu disse para ele, que a carpintaria estava com o maquinário quebrado na nossa vez. Então nós tivemos que ir para a sala de educação para o lar, precisava da carga horária. Aí nós lá tínhamos bonequinhos para a gente cuidar, né, no colo. Tinha um fogãozinho funcional mesmo, e a gente aprendeu a fazer comidinha, saladinha de fruta. Veja só como era a ideologia de gênero. Aquilo era o papel da mulher. A gente aprendeu a varrer a sala, vocês varrem assim, vai desse jeito, era educação para o lar. A mulher, o papel dela era essa, nossa era na carpintaria. E a gente só se encontrava, o encontro unissex era na jardinagem. Aí a gente mas essas coisas não são problematizadas, entendeu? É o contrário que é problematizado. Se você vai discutir qualquer outra coisa que fuja desse binarismo, né? E dessa imposição de papéis de gênero binários, não, porque isso aqui é ideologia de gênero. E nem se discute o fato de que numa sociedade tão complexa, que tem diversas outras configurações familiares, né? E que, mesmo que você não fale em sala de aula, mas as pessoas estão tendo essas vivências, né? Na sua vida cotidiana, com os seus familiares, com seus amigos, no seu espaço de trabalho. Então, a escola quer se manter na Idade Média, né? E a vida lá fora correndo, entendeu? Então, como, por exemplo, não querer que se falasse sobre abuso sexual em sala de aula. Né? Porque isso vai gerar uma sexualização precoce das crianças, entendeu? Quando, na verdade, a intencionalidade né? Como a mesma coisa do combate à homofobia. Você o quê? Você mostrar para as pessoas o que é crime e como denunciar o que é crime e não cometer crime, né? Basicamente, é o mínimo, né? O mínimo. João, pode falar. Você levantou a mão para falar, João? Pode falar. Oi, professora. Então, essa discussão sobre a questão de gênero, para mim, eu estou colocando aqui, eu queria ver da minha opinião de vocês, né? Como sua opinião. Claro, fique à vontade. É a questão dessa influência da religião. Também ela não tem contribuído, ou seja, a questão do fundamentalismo, desse padrão que existe, né, da imposição da igreja, ou seja, o Estado laico, que a escola não tem que assumir uma postura diferente imposta pela religião. E essa semana passada eu estava fazendo uma enquete sobre
a presença, um vereador daí de Salvador, que aprovou na Câmara de Vereadores o ensino da Bíblia dentro da escola. Entendeu? Aí eu achei, foi um debate muito grande, assim, em relação a isso, né? E assim eu fiquei imaginando aí nesse debate que vocês estão fazendo, colocando, como é que a religião também tem influenciado, né? Ou seja, ideias fundamentalistas dentro da educação e contribuindo para que isso seja não seja, por exemplo, seja conteúdo, por exemplo, falar da sexualidade, falar é um conteúdo perigoso, um conteúdo que gera incentiva a sexualidade, ao sexo, etc. Não queria sua opinião sobre isso. Então, é inegável, né? Na minha atuação, assim, orientando, né, estudantes que estão trabalhando com educação quilombola, a gente vê isso também, o quanto muitas vezes é difícil trabalhar com questões de cultura afro-brasileira, né? E de religiosidade afro-brasileira, né? Que se encontra uma resistência dos estudantes justamente por causa do pertencimento deles e das suas famílias, né? A religiões neopentecostais, e que não quer debater esses temas e chega ao ponto de, por exemplo, recusar um saquinho de pipoca, porque associam a pipoca às religiões de matriz africana, enfim, uma doideira total. O fato é de que, assim, ó, o Estado é laico, né? Ele assim se diz laico, e, portanto, a educação pública ela tem que ser laica, não implica em dizer que não é possível abordar temas de religiosidade em sala de aula. O problema está, é aí que a questão é como se aborda e o que se aborda, né? Por quê? Porque aí esse vereador quer o quê? Que ensino religioso ele quer em sala de aula? Né? Ele quer o estudo da Bíblia. Bom, mas e quem não pertence a uma religião que está configurada a partir da Bíblia? Né? Como é que faz? Essa pessoa não está representada, por que ela precisa aprender esse conteúdo? Né? É uma imposição, é uma violência e até vamos dizer assim, um desrespeito, muitas vezes, né? Com a própria religião dela. Né? Então, e qual Bíblia que vão ler? É o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? Que tem versões aí da Bíblia, entendeu? Então, a discussão também e para que exatamente que vai se fazer essa discussão, né? Para que precisa ensinar a Bíblia? Por que todo mundo tem que ler a Bíblia, né? Então, acho que a discussão que se está colocando aqui não é que esses temas, esses assuntos, eles não possam ser tratados em sala de aula. A questão é que se vai falar sobre religiosidade, tem que falar sobre todas as religiões. Né? Tem que trazer todas as experiências. Por que só trazer uma? Porque é da maioria da população? Não é verdade. Não é mais. Já foi, algumas décadas atrás no Brasil, o Brasil ainda segue sendo um dos países mais católicos do mundo, mas não é mais exclusivamente, entendeu? E aí? Não vai reconhecer as outras religiões? E não vai estar praticando intolerância religiosa com isso? Né? A escola não pode fazer isso, né? Ela não pode ser a que vai praticar intolerância religiosa. Então, assim, e o mais doido de tudo é isso, né? Como é que um vereador consegue propor uma lei que ela afronta a Constituição, né? Porque na Constituição está dizendo lá que todo mundo é igual, né? Independente da religião, tal, não sei o quê. E aí agora eu na escola eu sou obrigada a ler a Bíblia. Né? Então, eu não estou sendo tratado como igual, independente de que religião eu tenha, né? Está sendo imposta uma religião para mim, entende? Então, claro que cada vez mais, né? A gente tem percebido, a gente tem visto, né? Como aderir a uma religião não é simplesmente
fazer uma opção religiosa, mas é aderir a um modo de vida e a uma forma de ver o mundo, né? Então, junto com esses pertencimentos religiosos, estão vindo aí, né, visões muito tradicionais, né, sobre os papéis de homens e mulheres, né? E claro que isso conflita com a realidade que as pessoas vivem, né? Porque assim é muito, vamos dizer assim, não é que era tranquilo, mas assim, era muito mais fácil. No Brasil dos anos 50, né, 1950, uma mulher se conformar em ser dona de casa porque as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho eram muito poucas, né? E era desse jeito que a maior parte das famílias estava estruturada. Mas nos dias contemporâneos, você chegar para dizer para uma mulher cujo companheiro ou cujo pai e mãe não ganham o suficiente para sustentar a família toda, de que ela tem que sair para o mercado de trabalho, de que ela tem que ganhar igual ou mais do que o companheiro dela, e depois que ela tem que entrar para dentro de casa e se submeter, né? E ser a dona de casa fazendo tudo quietinha, calada, ou seja, ela tem igualdade lá do lado de fora, mas do lado de dentro não. De casa, entendeu? O conflito emerge, obviamente que ele emerge, né? E muitas vezes emerge com a expressão da violência, né? Não é à toa que o Brasil é aí um dos países, né, em que explodem aí os índices de violência doméstica, né? E de violência contra a mulher, os feminicídios, porque você tem isso, né? Você tem uma mentalidade muito tradicional, muito arcaica aqui, tentando ser imposta num contexto em que essas mulheres não estão mais só restritas ao ambiente doméstico, né? E elas têm aí uma série de conquistas também, né? De direitos. Antigamente, uma mulher casada não podia tirar passaporte sem autorização do marido, né? Algumas décadas atrás aqui no Brasil era assim. Só para vocês terem uma ideia do nível que era, né, da mulher de ser um cidadão de segunda classe mesmo, né? Que estava tutelado pelo marido. Hoje a gente tem, enfim, uma outra configuração jurídica. Só o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é meio que mostrar assim que o problema não está em tematizar essas questões de religiosidade, de sexualidade em sala de aula. O problema está em como isso vai se dar e qual a relação, né, disso com a experiência concreta dos estudantes, né? João, você quer falar, né? Que está com o microfone aberto aqui. Depois eu passo a palavra para o Maurício. Não, professora, não eu queria só fazer essa observação, mas a senhora já colocou aí muito bem. E essa leitura que eu também tenho em relação a essas percepções, né, ligadas à religião, às religiões, na verdade, a imposição das religiões em alguns momentos, né, dentro da educação e tudo. Eu sou professor da rede municipal, né, e a gente tem, assim, quando eu trabalhei com a disciplina, eu tive esse cuidado, né, de falar de todas as religiões, né? A gente precisa falar de todas as religiões para que, primeiro, a gente tem que trazer para os nossos estudantes que as religiões elas têm o seu papel, cada um tem o seu papel, né? E a escolha é livre, na sua vivência, né, na sua visão de mundo, né, que a gente precisa construir. Então, é por aí. Certo. Maurício? Importante a gente entender que o Estado laico ele é filho da reforma protestante. Veja só que coisa, que contradição, porque quando o movimento protestante ele surge na Europa, a gente tem o ápice dele com Lutero, mas nós tivemos focos do movimento que levaram a revolução, né, ou a reforma protestante lá adiante, mas focos anteriores. Quem conhece, por exemplo, os batistas, a Igreja Batista, na verdade, também
é filha do movimento anabatista, que significava dizer os rebatizadores, os que batizavam pela segunda vez, porque eles não aceitavam o batismo da Igreja Católica, que era feito com crianças, e eles diziam que nas escrituras estava dizendo que era com adulto. E esse conflito levou à perseguição da Igreja Católica sobre esses movimentos, que eram também católicos, e eles saem e vão para os Estados Unidos, fundam a Igreja Batista lá. Mas o Estado laico, ele é filho da Reforma Protestante. E hoje, o segmento evangélico, o evangelicalismo, que é uma vertente do protestantismo, o neo, né? Exatamente, quer fazer o contrário. Quer fazer, por exemplo, das leis orgânicas municipais, das leis estaduais e da Constituição brasileira, um puxadinho da Bíblia. Entende? Eles, de fato, querem introduzir na legislação do Estado, na legislação que é o regime do Estado brasileiro, como se aquilo fosse teocrático, quer teocratizar nossa Constituição. Isso é um absurdo. A gente vê que nos países teocráticos, que não são cristãos, na Argélia, quem se converter a outra religião é pena de morte. Pena de morte, está previsto na Constituição Marcelo argelina. também levantou aqui a mão, e aí depois do Marcelo eu vou... que a gente acabou começando mais tarde, gente, por isso que eu estendi aqui, mas aí depois eu vou passar as orientações sobre a atividade avaliativa da segunda trilha agora, tá? Mas, Marcelo, fique à vontade para falar, por favor. Boa noite, pessoal. Bem, de acordo com muita coisa do que a gente falou, do que a senhora falou desde o início, né? Uma pergunta vai ficar sendo requisitada aí o tempo todo, né? A quem interessa manter as coisas como estão? Né? A quem interessa manter a questão essas coisas que o pessoal da religião quer mudar na política? Todo mundo quer mexer na política. Mas é o interesse de quem? É de uma minoria? É da maioria? Então, que muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre em qual direção o poder está indo. Obrigado. Obrigada. Gente, então, baseado, né, nos textos, nos vídeos e nesse debate que a gente fez aqui hoje, né, sobre essa temática das relações entre sociedade, educação e cultura, a gente tem uma atividade para a próxima semana, que é uma atividade em grupo. Aí até se vocês... mas vocês têm lá no grupo de WhatsApp, né? Como se organizar para montar os grupos. Vocês podem formar grupos de até 4 integrantes. Não precisa ser 4, tá? Pode ser dupla, pode ser trio. Eu só recomendo que não seja individual, porque senão perde essa oportunidade de fazer a troca com os colegas, tá? O trabalho em grupo é para que vocês escrevam 2 parágrafos, fazendo uma reflexão, né, sobre essas relações entre sociedade, cultura e educação, mas agora na perspectiva do ensino de música, né, e que todos os integrantes do grupo, eles devem realizar a postagem, ainda que seja um trabalho em grupo, tá? Eu não sei se vocês têm dúvidas, questões sobre a atividade. E que, assim como a atividade anterior, né, vocês devem realizar a postagem só no período que ela está indicada, tá? Que é só quando vai abrir para poder fazer a postagem. Dúvidas, gente? Professora, Oi, João. Essa atividade, eu estava, na verdade, quando na primeira aula, no primeiro encontro, eu não participei, mas, e aí fui tentar fazer uma postagem no fórum sobre a sua disciplina, e aí estava fechado, eu fiquei, depois que eu vim me atentar, que já estava fechando, entendeu? Fiz ali, eu tinha lido alguma coisa, mas aos 45 do segundo tempo. Então, eu fico assim, às vezes, porque a gente pode fazer, acaba porque a gente está com muita demanda, muito trabalho, estudo, entendeu? E a gente tem
a gente vai ler o material, e assim, eu li o material assim, bem rápido, né? Ou seja, é aquela coisa, entendeu? Então eu acho que seria pegar leve com nós aí, assim, em relação a essas. Deixa eu explicar, gente, por que está configurado assim, né? Por duas razões. Uma razão é exigência da própria secretaria do AVA quando a gente faz a configuração dos ambientes, tá? Lá no checklist eles estão exigindo que a gente só libere as trilhas de acordo com o período que elas vão acontecer e as atividades também. Tanto que vocês vão perceber depois, na trilha 3, que a última atividade ela está condicionada a primeiro vocês responderem, né, a avaliação da disciplina para depois poder realizar a atividade. Então, assim, tem esse elemento estrutural aí que foge um pouco da minha alçada. A outra questão também é que tem a ver com problemas que acontecem por quê? A gente coloca lá o período para atribuição, né, de nota daquela atividade. Se eu libero para postar antes, vocês conseguem postar, mas quando o Maurício for fazer a correção, não vai ter o campo para ele atribuir nota, entendeu? Aí o que acontece? A gente tem que fazer o lançamento manual, né? Dando mais trabalho ainda para poder fechar as notas de vocês. Então, eu vou pedir para vocês assim, né, um pouquinho de paciência em relação a isso, que no caso agora da próxima atividade, como ela é um trabalho, né, que vocês podem produzir antecipadamente e deixar pronto, vocês já podem começar, né, a partir de hoje até a próxima semana, a elaborar esses 2 parágrafos, coloquem lá no cabeçalho, né, o nome completo de todo mundo, o número de matrícula e os polos, e realizem a postagem na semana que vem, tá? Então, vocês já têm como estar com o trabalho pronto e aí é só realizar a postagem. Como vai ser uma tarefa virtual também na terceira trilha, é a mesma coisa. Vocês podem fazer no tempo de vocês a atividade e só realizar a postagem ali naquela semana, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade no período que está prevista a postagem para realizar, gente, avisem para a gente tentar ir resolvendo aqui os probleminhas de configuração do AVA, que aconteceu agora no fórum, vocês me avisaram, eu fui lá, tentei até conseguir encontrar onde é que estava o problema, porque às vezes acontece isso, às vezes quando o pessoal vai fazer o checklist do ambiente, eles acabam clicando em algum quadradinho ali e mudando alguma coisa, aí a gente às vezes passa desapercebido isso, tá? Mas vocês entenderam que são grupos de, no máximo, 4 integrantes e que a ideia aqui, né, é vocês tentarem pensar essa relação entre cultura, sociedade e educação a partir do ensino da música, né? Como é que vocês podem refletir sobre essas relações, né, a partir do ensino da música, ok? Deixa eu ver se mais alguém colocou dúvida aqui. Não. Eu vou parar a gravação aqui.